Eu passei parte da minha vida sem saber exatamente quem eu era, qual o meu lugar nesse mundo, qual o meu propósito e muito menos o Deus que me criou. Depois de uma experiência com o Espírito Santo, então eu fui levada a desenvolver, crescer na palavra de Deus e na revelação de quem Deus era. Então eu pude me conhecer melhor. Foi num processo de estar à mesa também com outras mulheres mais maduras, de ser discipulada, de ler a palavra de Deus e de desenvolver uma fé profunda, não rasa, que eu realmente pude viver um novo nível. Alguns anos atrás, eu tenho me dedicado a discipular e treinar mulheres. A Escola de Mulheres nasceu exatamente com esse propósito. Foi nesse lugar que eu, Flávia Reis, criei uma plataforma de ensino bíblico fundamentado na palavra de Deus para mulheres. Onde aqui você vai ser treinada à luz da palavra de Deus e preparada para construir aí a tua influência, o teu lugar nesse mundo e ser a mulher que Deus te criou. Eu entendo que sozinha é muito difícil cumprir o teu propósito, mas juntas, de mãos dadas, aqui, com a palavra de Deus aberta, com os corações aí prontos para receberem um novo nível, nós podemos ser, sim, treinadas para sermos tudo aquilo que Deus nos criou para ser. Não há mais tempo para viver uma fé rasa. Deus está chamando você para ser uma mulher profunda. E aí, na correria do seu dia a dia, fazendo 1001 coisas, eu sei, assim como eu do lado de cá, você pode caminhar para um novo tempo. E aqui nessa plataforma, todos os dias você pode assistir um pedacinho de uma aula e ao longo das tuas atividades crescer na tua fé e no teu conhecimento de Deus. Vai ser uma honra, uma alegria ter você como minha aluna na Escola de Mulheres. Olá, seja muito bem-vinda ao Tempo de Mesa com Flávia Reis. Ontem nós tivemos o nosso primeiro episódio, foi muito especial estar aqui à mesa com essas discípulas amadas, conversando sobre os desafios da ansiedade, tantas pressões, demandas, essa vida nossa de mulher que lida com múltiplas pressões e responsabilidades. Então, nós falamos muito sobre como encontrar a paz e foi tão especial, compartilhei alguns testemunhos e hoje nós vamos prosseguir nessa jornada que é uma extensão da Escola de Mulheres, essa plataforma bíblica de treinamento para levantar e forjar mulheres fortes, profundas na palavra, firmes no seu relacionamento com Deus e preparadas para liderarem outras. E, aliás, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como liderar outras mulheres. Como começar? Coloquei aqui, por onde começar a liderar outras mulheres. Isso é algo que eu sempre recebo muito de perguntas nas minhas caixinhas. E aqui também, na minha igreja local, quando a gente começa a treinar outras mulheres, elas falam, pastora, será que eu sou capaz de liderar? Será que Deus me chamou mesmo para isso? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem, às vezes por causa da timidez, muitas vezes por causa do nosso histórico de vida, por não ter uma história, como eu digo, tão bonitinha para contar, carrega culpas, marcas, e muitas vezes você se vê limitada e até indigna de ser uma voz para outras. É interessante que se nós nos voltarmos para a palavra de Deus e entendermos o que Jesus fez a partir do Novo Testamento, da nova aliança, onde já não é mais só um sacerdote ou pessoas especiais que podem ser sacerdotes, que podem ser uma voz para o outro. A palavra de Deus nos fala que agora todos nós somos sacerdotes, todos nós fomos chamados para cumprir o nosso propósito, que é pregar as boas notícias. Em Mateus 28:19, a palavra de Deus nos diz isso. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Senhor. Isso me faz entender, presta atenção, foi a última mensagem de Jesus, quando ele estava se despedindo da humanidade na terra naquele momento, dizendo, eu vou voltar, mas até que eu volte, é como se o Senhor tivesse passado o bastão, agora é com vocês, agora vocês vão ir e vão apregoar as boas notícias, porque o que não é o evangelho senão as boas novas? Então, para começar, comece entendendo que você foi chamada para liderar, sim. Existem níveis diferentes, existem áreas distintas, mas Deus quer que você use a voz que Ele te deu. E uma das coisas importantes que eu preciso trazer aqui para você é que se você entende, bem, já entendi, pastora, eu quero começar a liderar, como é que eu faço? Como é que são esses passos para começar a liderar? A primeira coisa é você compreender o seu chamado para a liderança. Isso é muito importante, porque enquanto você ficar negando, a tua vida vai ficar travada. Você, eu estou relutando, eu estava lendo ontem
lembrando, né, da conversão de Saulo a Paulo, ali em Atos 9, quando Jesus se revela a ele e ele escuta, né, a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai do cavalo. E aí Jesus diz algo para ele muito forte: duro é recalcitrar contra os aguilhões. O que quer dizer isso? Difícil é, a tua vida nunca vai romper enquanto você ficar negando para que você foi criado. É como se a gente só conseguisse viver a plenitude, a verdadeira felicidade, quando a gente começa a fluir naquilo que a gente foi chamado para ser. Bem, isso é muito importante. Então eu preciso entender. Deus me chamou. Tá claro isso para vocês? Por favor, acabem com essa dúvida, essa crise. Ah, pastora, mas eu não me sinto capaz. Aí é outra crise, a gente vai resolver já aqui, né? Mas essa crise de eu sou ou não sou chamada por Deus, ela acaba aqui. Quando a gente entende que a principal missão de um filho e de uma filha, depois de ter a sua identidade curada e restaurada, é ir, é falar. Mas antes de ir, a gente tem que vir, né? O primeiro convite de Jesus está ali em Mateus 11, 28, quando ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados. E quando Jesus chamou ali os apóstolos, ele, em Marcos 3,13, a Bíblia diz claramente: os chamou para estarem com ele. Então entenda, eu escuto muito isso, as pessoas me falam: eu quero liderar, eu quero ter um ministério, eu quero ter uma voz. Pastora, como que eu faço para começar? Né? Como é que eu faço? Outro dia eu recebi uma pergunta assim: para que meu culto de mulheres encha, para começar a liderar muitas mulheres. E a resposta que eu dei para ela foi exatamente essa de Marcos 3,13. Eu disse: primeiro você precisa estar com Jesus. Antes de fazer, você precisa ser. E eu vejo, não sei se vocês percebem isso, que a gente está invertendo isso. Por causa até das redes sociais, a gente tem, é como se as mulheres, especialmente, sofressem uma pressão para fazer. Qual o resultado que você vai dar? O que você vai começar? Qual é o seu projeto? E se você colocar como top 1 seu primeiro projeto de vida, antes de você liderar os outros, você ser liderada por Ele. Seja liderada pelo Espírito Santo. Aprenda a liderar a si mesma também. Porque não adianta você querer ser uma voz agora, uma mentora para tantas pessoas, se você não é mentora de si mesma. É o que a gente mais vê hoje, né? As pessoas querendo ensinar algo que na prática elas não vivem ou não vivem nas suas mesas, nas suas casas. Então é muito fácil eu passar uma maquiagem, me vestir para sair de casa e a minha casa, a minha vida está desestruturada e eu construí uma personagem. Olhem bem para mim, não façam isso. Deus não te chamou para ser uma personagem. Deus te chamou para que você esteja com Ele e para que você cumpra o ID. Então entendemos aqui que uma vez que eu tenho a minha identidade firmada em Jesus, que eu fui reconstruída por Ele, eu agora sou uma voz para reconstruir outras. Então, entenda esse seu chamado para a liderança, que Deus te chamou para servir. Atos 13:47, presta atenção no que a palavra de Deus diz. E vos fiz de luz para os gentios, a fim de que sejais para a salvação até aos confins da terra. Então, entenda algo, Deus chamou você para usar a sua voz e você tem que fazer de tudo para que isso seja até onde? Até os confins da terra. Todas nós somos missionárias potenciais. E eu oro muito, eu falo: Deus, eu quero que o Senhor me leve. Eu vou entrar com ousadia nas portas que o Senhor abrir até os confins da terra. Talvez você olhe: mas eu sou tão improvável, tão imperfeito. Ei, deixa eu te dizer, nova aliança, você tem livre acesso. A palavra de Deus diz que nós temos livre acesso agora à sala do trono e que todos nós somos chamados de nação santa, povo eleito, de propriedade exclusiva do Senhor. Temos o nosso sacerdócio. Você, mulher aí, dona de casa, mulher que trabalha fora. Ah, mas eu não tenho ministério, eu não tenho um título. Para que título, meninas? Por que a gente fica nesse apego com título, enquanto a gente devia fluir o que a gente simplesmente é? Eu sou, por isso eu faço. Tudo começa aqui no meu relacionamento com Deus. Entenderam isso? Então comece nesse processo de entender que eu fui chamada para liderar, a orar, a buscar o passo da direção de Deus, para que você não vá nessa onda de porque todo mundo está fazendo e você simplesmente copiar o projeto de outras pessoas ou querer fazer na força do teu braço e ter que recomeçar, ou às vezes a coisa não caminhou da maneira como você gostaria. Primeiro, porque você está fazendo uma coisa que Deus nunca te mandou fazer.
porque você nunca pediu conselho, nunca pediu oração de alguém mais maduro que você que possa te aconselhar. Aí você sai na doida. Não, aqui não tem nenhuma mulher nem aí, né? Na mesa do lado daí, não. Que na doida sai fazer. Eu quero fazer. Deus me chamou. Vou lá e vou fazer. Não. Ora. Busca a direção de Deus para que você dê um passo. Então, já estou falando aqui a segunda coisa importante. Para que você tenha certeza de que para liderar outras mulheres ou em qualquer área até, você precisa de oração para alinhar o teu coração com Deus, para entender se aquilo que você está planejando é da vontade de Deus. Porque eu vejo muito mulheres de Deus, mulheres com bom coração, com a intenção correta, mas extremamente desgastadas. Algumas assim, ou pensando em desistir ou já até desistindo, porque entraram em projetos que Deus nunca as mandou fazer. Eu acho que nosso maior desafio é aprender a dizer não. Porque você só vai poder dizer o sim certeiro para Deus quando você aprender a dizer não para as coisas que Deus não tem para você. Enquanto você ficar comprometida com projetos ou coisas que você não foi chamada para fazer, o que vai acontecer é que você vai se distrair e vai gastar a tua força, gastar a tua energia. Então, para um pouquinho, ora, eu faço sempre isso, todo ano, eu faço toda semana, né? Mas todo ano em especial eu paro tudo ali no momento de consagração, de jejum, onde eu vou discernir o que Deus não tem mais para mim na minha agenda, eu vou riscando, é o que eu chamo da lista do não. Quero te ensinar isso. Você quer liderar outros? Você vai ter que se desobrigar das coisas, se livrar das coisas que Deus não tem para você. Faça a lista do não. Comece a colocar aí o que você não deve se comprometer, porque aí você vai ter mais tempo livre para se comprometer com o que Deus tem para você nessa estação. Outra dica importante, essa aqui é base, gente. Viva uma vida de exemplo. Exemplo de integridade. Antes de comandar os outros, isso foi uma coisa interessante, até com o meu livro aqui, meu livro novo, não sei se vocês já têm, já leram, meu nome é 01, Levantar de um Exército de Mulheres. Eu conto aqui uma história que eu vivi no meu primeiro dia do Exército. Eu entrei numa sala de instrução e tinha enorme na parede assim, ides comandar, aprendei a obedecer. E eu fiquei, de verdade, aquela frase guardou e tem balizado a minha vida. Antes de eu comandar outras, eu preciso aprender a obedecer. Eu preciso viver isso na prática, para que mais do que o meu discurso seja importante, a minha vida seja um exemplo de integridade. Integridade não quer dizer que você não vai ter falhas. É o erro de muita gente quando olha e fala assim, mas eu ainda não estou pronta, eu não sou boa o suficiente, eu não estou falando disso. A palavra integridade, se a gente for a fundo do que significa ela vai falar sobre inteireza. Alguém que se doa por inteiro fala sobre transparência, sobre ser de verdade. Então, ainda que você não seja perfeita ainda, alguém que é perfeito, acho que só no dia que o Senhor voltar para nos buscar e que a gente vai ter uma mente, um corpo glorificado até lá, é batalha, irmã, é de fé em fé, de glória em glória, vitória em vitória. Para ter vitória tem que ter o quê? Batalha, é isso mesmo. Então, nessa luta toda, não quer dizer que a gente não vai ter desafios ou que sejamos perfeitos, mas Deus nos chama para a integridade. E integridade é ser uma mulher de verdade, transparente, parar de ser duas caras. Eu estou aqui na mesa com as minhas ovelhas, eu tenho intimidade com elas, tá? Então aqui o caldo é grosso e vocês estão recebendo daí do outro lado. Parar de ser uma mulher fake. Você tem que ser uma mulher íntegra, porque se você não liderar com exemplo, você pode ter um discurso, você pode ter dom, mas o que vai te manter no ministério não é o teu dom, me escute. O que vai te manter firme, fazer você, fluir na tua liderança é o teu caráter. O dom é um presente de Deus para nós. Mas o fruto que diz respeito ao nosso caráter, Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, contra essas coisas não há lei, é o seu presente para Ele. Então, o que as pessoas precisam enxergar em você é o seu caráter, é o seu exemplo. Eu conheço muita gente com dom e hoje com toda essa questão das redes, né, do YouTube e tudo mais, muita gente que você não sabe de onde é, por quem essa pessoa é liderada, tem uma voz, tem carisma, tem dom e o dom é irrevogável. E essa pessoa começa a liderar sem ter uma autorização, sem ter aprendido a obedecer primeiro. E eu posso dizer para vocês,
esses 25 anos de ministério que eu estou, que a timeline disso, ou seja, o tempo de duração de ministérios que até começam e são um relâmpago, crescem rápido, mas a durabilidade disso não é muito boa. Para você ter uma longevidade ministerial, uma carreira, como Paulo vai dizer, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você precisa ser uma mulher constante, uma mulher de caráter, uma mulher íntegra. Então mesmo, pastora, eu não tenho um super dom, eu não sei falar direito, eu não sou uma boa pregadora, eu nem tenho essa habilidade toda. Eu posso liderar? Pode. Lidere pelo seu exemplo, pela sua inteireza de coração. Isso aí já é assim, uma coisa que vai te colocar na frente de muitas pessoas. Se é uma mulher de caráter, se não é, joelha, se arrepende, vamos orar por você, para que o Senhor te transforme. Mas se você é uma mulher de Deus, que tem buscado viver em verdade, minha linda, você está autorizada, vá, comece a cuidar de outras pessoas. Outra dica importante, estabeleça um relacionamento genuíno de confiança com as pessoas que você vai liderar. Liderar é criar um ambiente, uma atmosfera de confiança, onde outras pessoas vão ter acesso ao seu coração. Não adianta você ser uma mulher blindada. Então você precisa resolver essas crises aí, porque se você vai cuidar de pessoas, você precisa dar acesso ao seu coração. Mas eu estou cansada de ser machucada. Deixa eu te contar uma novidade, querida. Até o final da tua vida, você vai lidar com gente boa ao seu lado e com gente que passa por momentos de ingratidão, que de repente vão entristecer o seu coração. Mas cabe a você não construir essa blindagem emocional e manter o acesso. Porque do mesmo jeito que existe alguém que pode não valorizar o teu cuidado, a tua liderança, o teu zelo, o teu ensino, eu garanto a você que tem uma multidão que vai estar muito feliz e grata pelo teu coração, pelas tuas sementes plantadas. Então, isso é algo que Deus falou comigo muito especial e eu vou falar mais sobre isso no tempo de mesa de amanhã, tá bom? Já estou dando aqui um spoiler de amanhã. Mas Deus falou muito comigo, filha, para de olhar para aqueles que não receberam e de repente responderam com ingratidão e olha para os fiéis. Coloca os olhos nos fiéis. Quantas pessoas que estão sendo abençoadas através do teu posicionamento? Quantas pessoas estão tendo a vida transformada através do seu sim? Às vezes a gente foca tanto naquilo que não deu certo que a gente se blinda. E para liderar não tem outro caminho senão gerar esse ambiente de confiança, de acesso a outras pessoas. As mulheres vão precisar sentir que podem confiar em você, que serão ouvidas, que terão suas experiências acolhidas. Você realmente precisa se importar. Hoje nós temos muitas pessoas que são muito boas de plataforma. E no púlpito elas performam até, elas ensinam, elas ali explodem nos seus dons, mas quando descem da plataforma são pessoas extremamente fechadas, inacessíveis. Para liderar e construir outras, você vai precisar dar acesso. E dar acesso não tem jeito, se não for nesse ambiente de confiança. Para mim é um privilégio servir você que está aí e tantas alunas do mundo inteiro da Escola de Mulheres. Mas é aqui, nesse lugar, nessa mesa, junto com as minhas discípulas que me conhecem nos meus melhores dias, nos dias que eu não estou tão boazinha assim, né? Você viu que elas riram aqui, né? Isso não é verdade, gente. Que eu posso ser eu mesma, que eu posso dar acesso. E liderar é construir relacionamento. Não tem como você liderar se você não quer se relacionar com pessoas. Então, talvez você tenha que resolver algumas coisinhas aí dentro antes de levantar a sua voz. Porque se você não amar o outro, se você não tiver compaixão, como que você vai mudar a vida de outras pessoas? Uma outra coisa muito importante, presta atenção no que eu vou te dizer, porque sem isso aqui é impossível liderar. Desenvolva um coração de serviço e humildade. Você quer liderar ou você quer performar? Você quer ser uma líder que vai levantar outras ou você quer construir um ministério de glória, algo, a atenção das pessoas ao teu respeito? Vamos lá sondar as verdadeiras motivações, porque elas são a base de tudo aquilo que você vai construir e do que Deus vai construir em cima de você. O fundamento é estável. Isso é muito importante porque Jesus é o nosso modelo de liderança. Em Mateus 20, 26, ele diz assim: quem quiser ser o maior entre vós, seja o servo. A liderança verdadeira é aquela que serve os outros.
E como mulheres de Deus, nós precisamos ter a motivação certa, porque corremos o sério risco de nos perder. Eu conheço muita gente que quer liderar para chefiar, para ter outras pessoas submissas ou debaixo da sua voz de liderança, como alguém que vai simplesmente ser alguém superior. E se eu te disser que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores colocou uma toalha na cintura, se ajoelhou e lavou os pés da humanidade, os pés sujos da humanidade? Esse é o trabalho de um líder. É cuidar daquele que precisa, às vezes até as inconvenientes, aquilo que é pesado, que não é fácil, mas liderar é servir, amar ao próximo. Essa precisa ser a verdadeira motivação, para que não hajam líderes que são só líderes performáticos, pessoas que são muito boas, como eu falei há pouco ali, da plataforma, mas que nos bastidores não são verdadeiros servos. O meu coração, o meu desejo para vocês é que vocês aprendam a liderar servindo. Muitas pessoas querem assumir esse lugar porque querem ser vistas, querem a aprovação das pessoas, como se houvesse algum status nisso. Às vezes até aparece que é, mas eu vou te dizer, o desafio é muito maior do que o status. Então, se você quer liderar, você tem que saber, eu tenho que sujar as mãos, eu tenho que servir pessoas, eu tenho que liderar pelo exemplo. Eu conheço muita gente que até se achega a nós, enquanto líderes, pastores, e quer às vezes um lugar, quer às vezes uma promoção, é até uma pessoa boa de Deus, mas ela está com uma motivação errada e ela acha que ela vai conseguir um atalho. E não existe atalho se não for servindo o simples. Eu vou servir essa irmã da direita, tanto que eu sirvo à esquerda. Eu vou servir aquele irmão que tem condição, tanto com aquela outra que não tem condição. Mas não podemos fazer distinção. Uma mulher líder, ela serve. Será que você está pronta para liderar? Porque eu sei que você foi chamada para isso. Agora, se você está pronto ou não, às vezes você não está ainda vivendo o que Deus tem para você, porque você ainda não entendeu esses princípios. Isso aqui é muito importante. E eu quero trazer isso aqui para vocês, como essa última chave desse nosso momento tão precioso. Encoraje e capacite outras mulheres para liderarem também, para assumirem o seu lugar. Encoraje outras pessoas, levante outras pessoas. Eu disse isso, eu tive esses dias uma reunião com a nossa liderança e eu disse para ele, você quer saber quando é um bom líder? Na ausência dele. Porque na ausência dele, ele levantou tantas pessoas, ele encorajou tantas pessoas que cada uma está fluindo no seu chamado. Mas você quer conhecer um péssimo líder? Também na ausência dele. Tudo é errado quando ele não está, porque ele centralizou, porque ele não delegou. Então, uma das chaves da liderança, e aí mulheres têm que lidar com isso de uma maneira muito especial, porque mulheres, não sei o que acontece, que bicho é esse que morde a gente? Não é de Deus. Essa coisa da comparação, que eu digo que a comparação ela é a mãe da competição, e a competição ela é a mãe da inveja. Guarda isso. Comparação, competição e inveja. E as mulheres, elas sofrem muito disso, no geral, porque elas começam a se comparar. Daqui a pouco, às vezes até de maneira inconsciente, elas estão competindo. Se o projeto da outra deu certo, se aquilo que ela fez eu também quero. E elas começam a entrar num ambiente de inveja, que é cobiçar o que a outra tem. Deus não te chamou para ser uma mulher invejosa. Pronto, falei. Hashtag pronto, falei. Você tem uma porção, você tem um lugar no reino. Chega, no reino de Deus nós não somos competidoras. Você tem dons que eu não carrego, você carrega coisas que eu não carrego. Eu tenho coisas que você não tem. Nós precisamos umas das outras. Paulo vai falar muito bem isso, 1 Coríntios 12, 13, 14, sobre essa vida orgânica do corpo de Cristo. Como somos diferentes se precisamos uns dos outros para somarmos. Deus nos fez assim. Deus não nos fez, vamos dizer que carregando tudo que a gente precisa só na gente. Ele fez a gente interdependente, como seres relacionais. E aquilo que você já venceu já pode ajudar alguém, já pode levantar alguém. Encoraje. Se você, aí onde você está, ainda não levantou outras pessoas, para um pouco e reflita. Talvez você esteja liderando pessoas para si mesmo e não para Jesus. Você precisa ser uma líder guiada pelo Espírito Santo. Alguém que compartilha, que delega. Jesus fez isso, né? Quando ele levantou ali os 70, os 12, quando ele promoveu outras pessoas. Ele tinha ali as miríades de anjos ao seu dispor. Isso é muito forte. Como que o próprio Jesus delega, ele levanta. Quando Jesus
sobe aos céus. Ele então traz essa missão para que todos nós, enquanto filhos e filhas, possamos seguir passando um bastão de uma geração para outra. Mas se você não está levantando ninguém, me desculpe, não sou eu, é a própria palavra que está dizendo que você está falhando terrivelmente, porque liderar é promover e fazer com que o outro possa dar o seu melhor. Não seja uma mulher egoísta, não lidere pessoas para si, porque você vai passar. Ministérios passam, nomes, aquele nome, aquela mulher que está famosa, aquele homem, o ministério, tudo passa. Que permanece a palavra de Deus. E o meu papel é como o de Débora, lembrar ali Juízes 4, que vocês já me ouviram tanto pregar a respeito. É ser uma mulher que entende a missão dela e que levanta outras. Ela era uma mulher casada do fogo, por isso se tornou uma acendedora de tochas. Eu quero encerrar aqui, dizendo exatamente isso para você. Tudo aquilo que Deus fez na sua vida foi te ativar, te atrair para Ele, para que você pudesse cumprir o seu ID e ser essa mulher cheia da presença. E vamos acender outras tochas. Que você aí possa acender outras tochas. Que você aí onde você está possa dizer, eu tenho uma missão. Senhor, me perdoa pelas vezes que eu me senti tão pequena e que eu não liderei, e que eu me calei. Você tem uma voz. Use a sua voz com graça, com sabedoria, da plataforma, da humildade e do coração de serva. Ei, uma mulher humilde e serva, ela vai longe, como a gente falou no começo. Até onde? Até os confins da terra. Você quer ir até os confins da terra? Gente, eu quero rodar o mundo, pregando a palavra de Deus. Eu ainda tenho muita chama, muito fogo para queimar até o último dia da minha vida. Mas eu nunca quero esquecer o meu lugar de serva, de lavar os pés do próximo. Esse é o lugar certo. Ajusta o teu coração, alinha as tuas motivações e eu tenho certeza que Deus vai abençoar o teu ministério. Vamos orar? Eu quero convidar vocês para orarmos juntas. Podemos dar as mãos? Porque na unidade, juntas que nós somos mais fortes. Você não pode fazer tudo sozinha. Liderar é repartir com outras pessoas. Pai, no nome de Jesus, eu quero te apresentar a vida de cada mulher que está aqui, Senhor, que está nessa mesa. Pai, eu oro para que o Senhor possa fortalecer o coração delas, para que o Senhor possa restaurar a visão delas sobre si mesmas, que elas possam entender o seu lugar no reino e possam, Senhor, cumprir o teu ídio, o teu propósito. Senhor, com ousadia. Tira delas o medo, tira delas o sentimento de incapacidade, inadequação, que elas possam entender que foram chamadas para liderar para um tempo como esse e que possam, Senhor, levantar outras mulheres. No nome de Jesus, eu oro para que o Senhor arranque de nós toda ambição egoísta, toda inveja, todo espírito de competição, de comparação. E levante mulheres que promovem umas às outras, que são plataformas seguras umas das outras, no nome de Jesus. Amém. Que especial, parece que a gente sente até um alívio, graças a Deus. Espero que essa palavra tenha te abençoado muito. E amanhã a gente tem mais um Tempo de Mesa com Flávia Arraes. Aproveita e compartilha essa mensagem se te abençoou com outras mulheres. Vai lá e levanta outras. Tchau. Fazer parte da Escola de Mulheres tem sido um verdadeiro destravar em todas as áreas da minha vida, como mãe, como esposa, como dona de casa, como líder de ministério, como líder, como gestora dentro da minha empresa. E uma das coisas assim, que mais eu tenho aprendido com a pastora Flávia é ser essa cavadora de Bíblia, essa mulher que busca viver tudo na sua vida pautado na palavra, né? Fazer realmente da palavra lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E eu tenho conseguido realmente viver uma estação de profundidade através de cada ensinamento ali que a gente aprende. Então, a Escola de Mulheres é tanto para você que inicia sua caminhada com Jesus e não consegue ter esse entendimento ainda sozinha, como para você também que já é uma mulher profunda. Eu tenho certeza que a Escola de Mulheres ela vai ser um verdadeiro divisor de águas em todas as áreas da sua vida.